Vou chamar o pastor Fernando, ele vai ministrar o nosso coração, vai contar também um pouco lá de Bissau. Tem foto também de praia e Bissau, né? Não sei que momento que vai passar isso. Acho que era agora, né? Pode vir, pastor. Mostra aí Bissau e o que for praia, você já fala, Fernando. Só um minutinho dele se apresentar e aí você fala. Okay? Tem água aí para você. Graça e paz da igreja. Eu estou muito feliz nesse momento. Numa outra parte, estou muito triste, né? Que eu estava a falar com o pastor Sérgio. Na verdade, o meu coração, o meu sonho é caminhar com o Senhor. Mas Deus sabe o propósito dele. Independentemente de que eu caminhar com Portugal, pode contar comigo. Estarei sempre aqui. Eu vou fazer caso no próximo ano, na conferência. Eu vou vir com a minha esposa. E certamente passaremos aqui para fazermos alguns dias, para que possamos ter essa comunhão com os irmãos. Na verdade, gostaria, antes de entrar, trazer uma saudação da igreja de Guiné-Bissau para com os irmãos. O nosso culto é de manhã, quando eles ficam sabendo que eu vou pregar essa tarde, e cada um, pastor, faz vídeo, manda para nós. E criaram um tempo e oraram para que Deus possa me usar, para que eu possa ser instrumento de Deus na vida de cada um dos irmãos. Então, estamos felizes, de uma forma ou outra, de podermos estar aqui. Pastor Sérgio, muito obrigado por ter compartilhado o seu púlpito comigo. Na verdade, eu estou aqui apenas pela graça. Se não for pela graça, não tinha condições de poder estar nesse lugar. Mas a graça de Deus, na verdade, me alcançou, como alcançou cada um de nós. Vou falar um pouco acerca de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Somos o único país ainda cristão, de uma forma ou outra, porque esses dois países são países colonizados pelo Portugal. Ainda que o cristianismo não é algo sólido naqueles países, os restos do país, a partir de fronteira com a Europa, até no sul de Sará, os únicos países ainda que é considerado cristão é Guiné-Bissau e Cabo Verde. E os muçulmanos querem fazer um corredor desde o norte da África até o sul da África. Inclusive, Guiné-Bissau hoje, se formos ver de uma forma muito bem clara, é maioritariamente muçulmano, porque eles geram filhos muitos. Um jovem muçulmano de 20, 21 anos já tem 10, 11, 12 filhos. E eles multiplicam muito. Estão investindo na área social. Criam escola porque tem aquelas condições financeiras. Vendem diamante, petróleo. Então, criam escola para que uma pessoa possa estudar naquela escola, que é cristão. Porque no nosso contexto, basta a pessoa não é muçulmano, mesmo animista, é considerado cristão. Para uma pessoa estudar lá, de graça, sem pagar nada, tem que converter a Islão. E como sabem, a pobreza generalizada, a pessoa acaba aceitando converter para o Islão, simplesmente para que o filho possa ter acesso à escola. Mas Deus nos colocou naqueles dois países, nesses últimos tempos, porque Ele tem um grande propósito naquelas nações. Irmão, não tem noção, por esses pouco tempo, 3 anos, que nós começamos a igreja, em Guiné-Bissau e Cabo Verde simultaneamente, com diferença de poucos meses. Nós somos uma das igrejas com muita expressão naquela localidade. Somos uma igreja que cresceu de uma forma rápida. Somos uma igreja que conseguimos consolidar os jovens. Somos uma igreja que consegue ter expressão. Mas o diabo é muito astuto. Tem levantado grande resistência. E cremos, a unção pelo qual nós estamos servindo, essa unção está sobre cada um de nós. E com essa unção não tem como o diabo resistir. Com essa unção não tem como não crescer. Com essa unção não tem como a igreja não expandir. Num futuro breve, seremos uma das maiores igrejas em Guiné-Bissau e Cabo Verde. Isso não estou dizendo apenas por dizer. Isso vai ser uma realidade. Eu estava conversando com o pastor, falei, meu Deus, como é bom. Porque desde que eu saí do Brasil em 2012, nunca mais voltei. Veio nessa conferência, foi um momento de muito renovo. Irmão, você que não está na conferência, por favor, organize. No próximo ano,
faz toda a forma de poder estar lá. Eu saí Guiné-Bissau para Marrocos, 3 horas, 4 horas aproximadamente de voo. Marrocos, Guarulhos, quase 10 horas de voo, atravessando o Oceano Atlântico. Guarulhos para cá, 1 hora e 15, 20. Só para terem noção. De onde eu saí para vir beber nessa fonte, e você daqui para Goiânia, qual é a distância? Valoriza aquilo que tem mais importância na sua vida. Próximo ano, eu creio que vamos encontrar lá. Amém? Então, vão projetar fotos. Se não dá, vocês podem, em outra ocasião, projetar. Nós estamos a enfrentar grandes dificuldades, de uma forma ou outra. Temos 2 escolas, e dentre essas 2 escolas, temos grandes dificuldades para poder mantê-lo. E foi assim, um desafio, porque não podemos ficar, de braços cruzados. Esse é um dos nossos batismos. Esse é o nosso primeiro batismo, inclusive. A minha mãe faz parte do grupo. Essa é a célula. Esses são a minha equipe. Esse é jardim, né? A minha esposa na célula. Amém. Esse é o Cabo Verde.
Aleluia. Seria muito fácil comover os irmãos mostrando as misérias do Cabo Verde e de Guiné-Bissau, né? Mas vocês viram que está tudo muito bonito, tudo bem arrumado, as celas. Isso é a glória, né? Glória de Deus. Eu lembrei de uma coisa aqui, vou fazer um apelo para os irmãos. Se alguém tiver uma guitarra usada, para o Fernando, o Estevão levar, ele pediu uma guitarra, um violão elétrico, né? Alguma coisa assim. Se alguém tiver, quiser doar, fala comigo, ok? Vamos continuar. Amém. Tudo isso que está acontecendo é pela graça do Senhor mesmo. E cremos que as coisas vão apertar mais com a colaboração e a oração, intercessão de todos os irmãos. Muito rapidamente eu queria compartilhar algo com os irmãos. Abra sua Bíblia. No livro de Mateus capítulo 28, versículo 19. É uma passagem bem conhecida nos kids, e enfim, no nosso meio como a igreja. Vou ler em nome de Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Curva sua cabeça agora. Querido Deus, mais uma vez te agradeço, Senhor. Deus, que essa noite o Senhor possa usar o teu servo para ser apenas instrumento da tua palavra, porque é verdade que o Senhor quer falar com o teu povo essa noite. Pai, que muitas das vezes, quando é verdade, no que diz respeito às coisas sensíveis da tua palavra, existem resistências. Mas, Pai, essa noite, em nome de Jesus, toda resistência, tudo aquilo que tenta impedir, todo bloqueio na mente, na vida de qualquer um dos meus irmãos, Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Declaro que a tua palavra terá lugar em cada coração, que a tua palavra irá surtir efeito em vida de cada um dos meus irmãos, porque esse é o propósito do Senhor. Deus, eu peço, confio, entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Uma das coisas mais difíceis pregar na igreja é advertir os irmãos sobre a nossa responsabilidade cristã. É muito mais fácil trazer uma palavra motivacional, é muito bom. É muito bom trazer uma palavra que vai dar alegria, que vai dar paz, que vai dar outra coisa. Mas qualquer palavra que nos leva a assumir a nossa responsabilidade cristã, muitas das vezes existem resistências. Mas em nome de Jesus, qualquer tipo de resistência não vai permanecer. Porque Deus quer levantar uma igreja forte. Que Deus quer ter uma igreja com expressão. Deus não quer, de uma forma ou outra, para que somos apenas uma igreja na face da terra. Essa é a oração que muitas das vezes eu orava. Deus, se estamos nessa nação para ser mais um, por favor, não permita que coisas avancem. Nós estamos aqui para ser uma igreja de expressão. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando? Porque nós sabemos, missão é algo do coração de Deus. O primeiro missionário na face da terra é o próprio Senhor. O que é que ele fez? Enviou seu único filho para que eu e você possamos ser salvos. Tem oferta maior que essa? Uma vez eu falei, eu pessoalmente tenho 3 filhos. Perguntei para os irmãos na igreja. Você saindo da igreja, da casa ou de qualquer lugar, encontrar um bandido, por exemplo, que for fazer coisas erradas e foi atirado com uma arma. E o tiro pegou o coração desse bandido. E nesse sentido, não tem como eu com meu filho vou permitir fazer transplante do coração do Azaf para dar coração nesse bandido? Que pai faria isso? Deus fez isso a favor de cada um de nós. Certamente que o nosso destino era para a perdição. Mas Ele, pela sua graça e a sua misericórdia, enviou o seu único filho para que Ele possa morrer naquele lugar, para que eu e você possamos ser salvos. Se Ele é um missionário, significa que se nós somos a imagem e semelhança dEle, significa que automaticamente precisamos ser missionários.
E essa palavra missionário, durante alguns anos, foi invertido. Quem é missionário? Muitas das vezes nós pensamos missionário é aquele que fica viajando de um lado a outro. Não. Missionário é todos aqueles que cumpram com a missão dada por Senhor. Você pode ser missionário sem sair de Rio Verde. Você pode ser missionário fazendo tudo o que você precisa fazer. Você pode ser missionário empresário. Você pode ser missionário médico. Você pode ser missionário professor. Tem um versículo-chave que eu gostaria de compartilhar profundamente com os irmãos. Isso eu acho um versículo também muito bem conhecido, que nos mostra 1 Coríntios 3, versículo 6 a 8. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. É verdade que nós, como missionários, o Paulo, quando eu estava a ler essa passagem, Deus me deu uma revelação assim, que nunca eu tinha percebido na minha vida. Eu vou ler. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Amém? Vamos pensar um pouco, aqueles que trabalham com agricultura. Estava a falar com o pastor. Agricultura, no nosso contexto, justamente é o mesmo contexto da agricultura. Agricultura no contexto bíblico que o Paulo estava a referir. A nossa agricultura é a agricultura de 100 anos atrás do Brasil. Como era? Essa semente, quem jogava semente, nesse contexto, não é aquela agricultura de trator, não. Essa mecanizada. Era rudimentar. Naquele contexto, uma agricultura rudimentar tem antecedentes antes de jogar a planta, a semente. Certamente você vai chegar num campo onde tem muitas árvores e a primeira coisa que você vai precisar fazer é derrubar todas aquelas árvores. Depois de derrubar todas as árvores, você precisa criar condições de jogar fogo para que todas aquelas árvores ficassem em cinza para você poder lavrar. E depois tem um outro desafio, que é arrancar as raízes. Como eu estava dizendo, naquele contexto não tinha máquinas, não tinha trator. Resumidamente, antes de jogar a semente, era um trabalho árduo. Era um trabalho com muita dificuldade. Mas também tem o outro trabalhador, que é aquele que de uma forma ou outra irá regar aquela plantação, aquela semente, para que ele possa, de uma forma ou outra, crescer. E eu estava pensando, segundo grupo de pessoas que é responsável para jogar a água, tem outra responsabilidade, não é verdade? Porque se jogar água de qualquer jeito, a semente vai morrer, não é verdade? Se jogar água fora do tempo, a semente vai secar. A água precisa ser jogada regularmente. E se começar a jogar água regularmente em um determinado tempo, você parar de jogar água, o que é que vai acontecer? Fala, eu sou jardineiro dessa grande obra que o Senhor nos confiou. E como jardineiro, cada um de nós precisamos, de uma forma ou outra, a jogar água no momento certo. Água não se acontece, o que é que eu estou a referir? Pergunta ao seu irmão, que tipo de água nós devemos jogar? Nosso dinheiro. Amém? Amém? Estamos juntos? A grande dificuldade de um pastor pregar, falar de dinheiro, é difícil. A água que nós precisamos como jardineiros jogar é o nosso dinheiro, a nossa oração, a nossa contribuição. Porque sem isso, o que é que pode acontecer? A obra, a semente, aquele grande trabalho pode comprometer. Como eu acabei de dizer, para que a semente possa ser jogada, existem muitos trabalhos
com antecedência. E nós precisamos, de uma forma ou outra, abençoar. Nós precisamos cumprir. Você sabia que nesses últimos tempos, da crise do Brasil, muitas igrejas na África fecharam a porta. Muitos missionários voltaram. Por quê? Porque não tem condição mais de sobreviver. Alguém chegou para mim e falou: pastor, mas o senhor é da videira mesmo? Eu falei: sim. Como assim? Da igreja videira mesmo? Eu falei: sim, sou da igreja videira. Não é possível. A igreja videira é rica, tem muito dinheiro. Por que vocês estão passando tudo isso? Eu falei para ele: vai, conhece a história da igreja videira. Nós precisamos ter uma igreja autossuficiente. Não seria igreja quando estamos lá, um botão, toc, acontecendo as coisas. Acontecendo as coisas. Isso não é igreja. É uma representação diplomática. A igreja, de uma forma ou outra, precisa de depender daquele que o instituiu, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou para mim: mas, pastor, é impossível isso. Eu conheço, já participei de muitas conferências da vossa igreja aí, tem muito dinheiro. O pastor Estevão falou algo, essa música falou muito comigo, né? Do que nós devemos guardar é o nosso coração. Porque se eu não tinha guardado meu coração, provavelmente eu posso cair naquela situação. Mas graças a Deus, dia após dia, eu procuro guardar o meu coração. E também o que é que nós podemos concluir aqui? Talvez você pode pensar: não, eu estou aqui, eu sou simples membro. E o pastor lá, certamente, no dia que Cristo vier buscar a igreja, ele terá mais galardão. Irmão, eu quero te dizer, muitas das vezes o sucesso daquele que está no campo, é a partir de nós que estamos aqui nesse lugar. Por isso, não ignore o seu papel no cumprimento desse propósito, porque Deus chamou a igreja videira nesse século. Deus chamou a igreja videira nesse exato momento, para que possa ser uma igreja que vai marcar a diferença. Nós não estamos lá por acaso, porque nós queremos estar lá. Foi um alinhar de Deus. Deus ajustou, alinhou, e hoje estamos representando a igreja. Muitos pastores ficam admirados quando conversam com os nossos líderes. Por quê? A Bíblia, como todos sabem, né? Existe a parte logos e a rema. O que é que sustenta um homem e uma mulher de Deus? Quando nós temos revelação de princípios bíblicos. E graças a Deus os nossos líderes já têm uma revelação muito maior. Você encontra um líder de célula, até outros pastores chamando os nossos líderes de célula de pastor. Para nós significa que estamos a edificar uma igreja prevalecente. E na edificação dessa igreja prevalecente, nós precisamos de suporte. Quando Jesus nasceu, plenitude dos tempos, o que é que aconteceu? Deus fez um alinhar para que recurso não faltasse. Deus fez um alinhar, abrindo as estradas, abrindo possibilidade de transporte para que o evangelho, de uma forma ou outra, possa avançar. E os muçulmanos, justamente como eu acabei de dizer, em Guiné-Bissau, estão tendo essas estratégias. Criam um hospital onde as pessoas podem ir consultar sem pagar nada, mas a condição tem que converter pelo Islão. E nós ficamos parados. Inclusive eu fico sabendo, maiores doadores de muitos projetos, por exemplo, na África, são evangélicos americanos. São igrejas evangélicas americanas. E infelizmente, porque a igreja em Guiné-Bissau é uma igreja totalmente desorganizada. A igreja evangélica na África, onde um pastor fica com ciúmes de outro pastor, onde um pastor prega contra outro pastor, nós chegamos a ser chamados a igreja de anticristo. Falei amém, agora que a nossa edificação é verdadeira, porque toda edificação que não receber a perseguição, não provém do Senhor. Se o nosso mestre foi perseguido, agora significa que nós estamos no caminho certo. Por quê? Eles tinham medo daquilo que nós estamos a ensinar. Criavam condições para que as pessoas ficavam com medo, com dificuldades de poder entender. As pessoas, cristãos, são pessoas mais tristes que existem no nosso contexto. Você pode imaginar um pobre, triste, amargurado. O que é que resta na vida dessa pessoa? Não tem dinheiro,
não tem alegria e está com ódio dentro do coração, não serve para nada. E essas pessoas existem dentro da igreja. Eu sempre prego, no nosso meio não é lugar para doentes. Lugar de doentes é no hospital. Se tem alguma enfermidade, vem, porque Jesus Cristo é médico dos médicos. Nós fazemos encontros, pegamos pessoas, começa a conversar com uma pessoa, já começa a abrir o coração, nós damos confiança e graças a Deus temos uma igreja sã. Graças a Deus temos uma igreja de uma forma ou outra, onde você pode ver nos olhos da pessoa. Um dos nossos grandes defeitos africanos, não olha no olho do dono. Sabe por quê? Complexo de inferioridade. Porque é machucado, passou muitas grandes dificuldades. Mas graças a Deus na nossa igreja a pessoa olha no olho. A pessoa fala abertamente. A pessoa é sarada. Por quê? Porque nós estamos a levar o evangelho verdadeiro. E a pregação desse evangelho verdadeiro depende de cada um de nós. Pastor, eu não posso ir, é verdade. Mas a sua contribuição vai fazer muita importância naquele lugar. Outra coisa que eu quero simplesmente compartilhar com você. Você sabia leite? Esse leite que toma é luxo. Tem muita família que não consegue beber leite. Eu posso sair com você, conversar, passear muitos tempos. Nunca você vai me encontrar beber um copo de leite. Não é que não cheguei a gostar. Nasci, cresci, eu prefiro outra coisa menos leite, eu até prefiro água. 1 litro de leite, só para ter noção de quanto é que custa aproximadamente R$ 9,00. 1 litro de leite. Esse leite líquido, Pirancajuba, esses leites assim. R$ 9,00 1 litro de leite. Pão é luxo. Talvez você pode pensar, não, eu não tenho dinheiro, como que eu vou contribuir para o avanço da obra naquele continente? Eu quero dizer para você, não importa o valor, como o pastor disse. O que é que importa é a disposição do nosso coração. E toda conquista que vai ser conquistada naquele lugar, você tem lugar, porque você tem contribuído. Você tem levado a água para poder regar aquilo que está sendo plantado naquele lugar. Uma igreja missionária é bênção. Infelizmente o inimigo está tentando mostrar que não é preciso. Seu valor é muito pouco. Espera amanhã depois de ganhar muito outro dinheiro. Porque agora não dá. Aquele dinheiro não vai fazer falta. Não importa o valor, que de uma forma ou outra você deve contribuir. É aquele que o Senhor colocou no seu coração. Outro versículo para terminar, que é muito interessante, naquilo que nós estamos a viver hoje. Abre o livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 9 a 16. Quanto a Amalequitas, tinha uma guerra. Ok. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Ok, deixa eu ler aqui, pode continuar projetando. José foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nele se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que mãos permaneceram firmes até que o sol opor-se. E José derrotou o exército dos amalequitas ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo dos céus. Amém? Essa passagem está nos mostrar também que para uma batalha bem sucedida precisa de 3 grupos de pessoas. Nós somos o primeiro grupo de pessoas. Quem somos? Josué. Ele que está no campo, batalhando.
E temos outro grupo de pessoas que é Moisés. Quem é Moisés no nosso contexto? É o pastor Sérgio. Certamente o pastor Sérgio pode supervisionar, mas vai chegar um determinado momento, ele pode cansar. Quem é Arão e Ur? Hã? Fala com seu irmão. Arão e Ur somos nós. Porque é verdade. Sem a colaboração da igreja, vai chegar um determinado momento, o pastor não vai ter como dar suplemento a Josué que está na batalha. E nós acabamos de perceber que depois da mão de Moisés erguida, o que acontece? Os israelitas ganhavam a batalha. Depois da mão dele ficava cansado, o que acontece? A situação era contrária. Um pastor no campo precisa ser mantido. Por quê? Porque muitas das vezes ele enfrenta muitas batalhas, enfrenta grandes dificuldades. Uma pessoa pode não pagar a conta, não tem problema. Mas quando uma igreja ou um pastor não paga a conta, já é problema. No entanto, nós, como a igreja, nós precisamos colaborar para que essa obra, de uma forma ou outra, seja não obra que vai ficar aqui, mas obra que vai atravessar o continente. E eu vou dizer para vocês, eu creio que a obra em Cabo Verde é uma obra muito, muito crescente. Tem igrejas que já têm mais de 10 anos em Cabo Verde, não tem 6 pessoas. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, a igreja videira implantou pouco tempo, já está crescendo dia após dia. Isso significa que existe uma unção. É a nossa responsabilidade fazer com que essa igreja possa avançar. É a responsabilidade da igreja. Não é apenas responsabilidade do pastor. Quando nós, como a igreja, nós decidimos fazer com que essa obra mantenha em pé, sabe o que vai acontecer? Todos nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Só uma pergunta. Quando é que a vida de Jó transformou? Quando ele estava a orar por ele mesmo? A Bíblia diz, é melhor dar em vez de receber. E nós acabamos de ler na passagem de 1 Coríntios de que existe promessa. Tanto para o semeador, como para aquele que de uma forma ou outra joga água, aquele que estava a regar, cuidar da planta. E nós devemos de uma forma ou outra obedecer esses princípios bíblicos. Irmão, eu estou muito feliz por aquilo que meus olhos estão vendo nesse lugar. Eu sinto que na verdade os irmãos têm um coração missionário. Porque durante esse tempo dessa conexão com o pastor Sérgio, recebemos muita oferta da vossa parte. Não temos palavra de uma forma ou outra para agradecer, só Deus sabe. E isso demonstra que essa disposição, não tentam baixar, continuem. Se puderem aumentar, aumentam mais, amém? Esse pastor aqui está pedindo muito dinheiro. Não é isso que o pastor está pedindo, porque eu sei. As promessas de Deus, de uma forma ou outra, nunca vai ser falha. Deus prometeu e vai cumprir. Muitas das vezes nós ficamos inseguros. Nós ficamos, não, mas se eu dar aqui, como é que eu vou fazer amanhã? Se Ele disse, tanto aquele que está a semear, como aquele que está a regar, vão receber galardão de cada um. O que é que eu preciso fazer? Deus falou e Ele vai cumprir. Missão, os irmãos, está no centro do coração de Deus. Uma igreja missionária é uma igreja que cresce. Alguém perguntou para mim, por que a igreja videira, num curto espaço de tempo, cresceu muito? Falei para mim, eu posso dar 2 respostas. A primeira coisa, a igreja videira investe nas crianças. E as crianças são meninos do olho do Senhor. A segunda coisa, a igreja videira investe em missão. E essas 2 coisas são coisas preliminares para que você possa mover o coração de Deus. Não só a igreja videira, pessoalmente nós devemos desfrutar de tudo isso. Imagina a igreja de Cabo Verde crescer, romper e chegar a um determinado momento, criar um movimento,
férias, holidays, fazer um encontro, muitas outras coisas, certamente muitos vão querer ficar lá. Por que estou dizendo isso? Porque o melhor lugar para um homem viver é o centro de propósito de Deus. Então, irmãos, mais uma vez eu estou muito grato por vossa contribuição, muito grato pelas vossas ofertas, graças a Deus por tudo isso. Hoje estamos aqui. E o nosso desafio é orar para que Deus continue abençoando cada um de vocês. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Aqueles que trabalham, que Deus continue abençoando. Aqueles que não trabalham, que Deus possa abrir as portas. Que os pastores sejam poderosamente abençoados nos seus ministérios. Que as irmãs, líderes, discipuladores sejam poderosamente abençoados. Porque quando abençoamos aquele que necessita, o Senhor nunca esquecerá de nós. Ele vai nos abençoar também. A vossa oferta não foi jogada, não foi em vão. A vossa oferta, talvez você não sabe, cobriu muita vergonha. Imagina um pastor despejado porque não pagou aluguel. Isso agrada o coração de Deus? A sua oferta, graças a Deus, fez com que isso não aconteça. Você pode imaginar a alegria que está no coração do Senhor. Continua a ser esse povo generoso. Nós podemos não ter nada para vocês, para retribuir, mas o Senhor retribuirá para cada um de vocês aquilo que vocês estão investindo. Estou muito feliz, muito agradecido. E para terminar, eu gostaria de compartilhar algo muito pessoal. Como Deus trabalha. A vossa oferta, minha esposa, teve grandes problemas. Talvez eu não estaria cá, ou eu estaria aqui nesse lugar como um viúvo, né? Ela deu AVC, de repente, teve problemas sérios. Meu Deus, como é que eu vou fazer? O sistema sanitário no nosso país é dos piores do mundo. Eu falei, pastor, não sei o que fazer, a minha esposa vai morrer. Como que eu posso fazer? E graças a Deus, a oferta da igreja supriu todas as nossas necessidades. Irmão, você não tem noção. Você não tem noção. Aquele dinheiro, talvez, que você coloca com algumas dúvidas, é o diabo que tenta parar a obra de Deus. Eu quero te perguntar, você acha que se algo acontecesse com a minha esposa, eu estaria aqui com essa disposição hoje? Talvez daqui a 10 anos, não vou te enganar. Mas graças à sua contribuição, à sua oferta, a minha esposa está bem. Hoje eu posso estar aqui, ela está cuidando dos nossos filhos. Seja generoso. Não porque você vai dar, porque tem falta. Seja generoso porque é seu compromisso cristão. Nós somos chamados de uma forma ou outra para ir e pregar o evangelho. Onde os meus pés não conseguem chegar, o meu clamor chega. Onde os meus pés não conseguem chegar, a minha contribuição chega. Então, por isso, continue nesse caminho e creio que Deus vai fazer grandes coisas no vosso meio como a igreja. Declaro sobre a vida de cada um de vocês muita prosperidade. Declaro sobre a vida de cada um de vocês a proteção divina. Que Deus possa guardar, livrar. Que Deus possa proteger todos os vossos bens. Porque o inimigo é muito astuto. E em nome de Jesus, nenhum mal pode fazer com que os bens dos meus irmãos possam perecer. Continuem a ser aquela igreja generosa. Se vocês contribuíam antes 50, hoje tentam aumentar mais, porque a necessidade diária da obra do Senhor está se aumentando cada vez que a obra cresce. Antes, talvez, os nossos compromissos mensais eram 5 mil. Hoje, se a igreja daqui a 2, 3 anos, certamente vai aumentar. Se eu continuar com aquela mentalidade, não mais 50 meticais é dinheiro em Moçambique. 50 reais vai dar, 50 reais vai dar. Mas nós precisamos ser generosos daquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Então, irmãos, que Deus continue abençoando. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E que eu acho que essa palavra
não é uma pregação, mas é compartilhar com os irmãos, possa ter lugar no coração de cada um de nós, para que possamos entender que a minha contribuição está fazendo grande sucesso no campo missionário. Para que eu possa entender, se eu parar de contribuir, outras pessoas que estão no campo vão passar necessidades. É a minha obrigação de fazer com que a obra, tanto aqui no Brasil, fora do Brasil, possa crescer. E quando temos essa percepção, muitas coisas vão acontecer no nosso meio, como a igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor, muito obrigado mais uma vez.